Olá, meu nome é Thiago Rodrigues e eu faço parte da equipe do blog Encorajamento da Juliana Mene. Esse blog que desde 2006 tem abençoado vida, trazendo diversos assuntos aqui para a gente refletir, para a gente aprender, para a gente se inspirar também. E hoje nossos convidados são o Levi e a Emilene, líderes de casais e professores do curso Casados para Sempre, na Igreja de Nova Vida em Moneró, Ilha do Governador. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês, a participação aqui no nosso encorajamento. Vocês devem estar mais do que cientes, né, que essa entrevista é para conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês e também servir de incentivo e motivação para outras igrejas, né, para que outras igrejas entendam a importância de dedicarem a esse ministério de casais com a intenção de promover ali um relacionamento saudável à luz da palavra de Deus, né? E hoje a gente tem vivido tantas crises, né, conjugais, tantos problemas conjugais, e eu acho que a igreja ela tem um papel importantíssimo na cooperação para esses casais, para as famílias, e tudo começa pelas famílias, né? Bom, eu vou deixar vocês se apresentarem, já passo a oportunidade para vocês falarem aí um pouquinho, né, quem é a Emilene, quem é o Levi, a igreja, um pouquinho da igreja que vocês congregam, o ministério, um pouquinho aí, só para apresentar para o pessoal. Fiquem à vontade. Nossa, mano. Eu sou Emilene Batista, eu tenho 48 anos, né? Como o Thiago falou, a gente é líder de casais lá na Igreja Nova Vida do Moneró, já tem quanto tempo? Nós estamos indo para o terceiro ano como líderes de casais lá. De casais. A gente tem uma filha, 18 anos, a Bruna, e tenho 2 pets, o Cadu e a Kira, 2 cachorrinhos. Meu nome é Levi Batista, eu tenho 56 anos, sou casado com a Emilene, como ela falou, a gente tem uma filha linda de 18 anos, nossa bênção, o presente de Deus nas nossas vidas. Não foi fácil, né? Tratamento para conseguir tê-la, mas graças a Deus ela está aí, saudável, maravilhosa, e é um presente nas nossas vidas. E é isso, né? A gente faz parte desse ministério maravilhoso, casados de casais, da igreja, de família, e a gente ama fazer isso. Então, a gente tem a honra de ser liderados pelo pastor Humberto Rodrigues, lá na nossa igreja, Nova Vida do Moneró, na ilha. Então, para a gente é um prazer. E o prazer estar aqui com vocês, Thiago. Glória a Deus, para nós também. É uma honra recebê-los. Eu tenho certeza que tudo que vocês compartilharem vão ser para edificação aí da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu já quero começar perguntando, né? Há quanto tempo, né, vocês estão casados e como é que vocês resumiriam, né, toda essa trajetória, os aprendizados, também para um casamento bem-sucedido? Bom, vou começar aqui, a Emilene vai falando comigo, vai junto aqui. Então, assim, nós temos 25 anos de casado, né? Não é fácil chegar sabe, ter tanto tempo de casado assim, você vai passar por dificuldades nesse termo, nessa trajetória. Vamos fazer 26 anos de casados, e o que a gente pode passar para os casais, engolir muito sapo, cara. A gente tem que engolir bastante sapo. É fácil, relacionamento não é fácil, a gente precisa de colocar na realidade Deus no centro. Se a gente não tiver Deus no centro do nosso casamento, do nosso relacionamento, a gente não consegue chegar, porque as dificuldades vêm, né, amor? O dia a dia, o cansaço, muitas vezes, em relação ao trabalho, tudo aquilo acaba tirando a nossa paz. Mas se você não tiver Deus sabe, como pé, a sua rocha firme ali, você acaba sucumbindo. Então, é isso. A gente, olhando para tudo que acontece hoje no mundo, as dificuldades dos casais, a gente vê que falta realmente a eles Deus no centro do casamento. Amém. Quer acrescentar alguma coisa, Milene? Ela sempre quer. Fica à vontade, tá? Não, eu acho que é isso aí mesmo, né? Eu acho que paciência, diálogo, né? E principalmente é o que o Levi falou, é Deus no centro, né? Porque ninguém cheio de Deus pensa em se separar, né? Se divorciar. Então, se você tem de Deus, se no seu lar Deus é o centro, não tem como dar errado, sabe? É Ele que nos sustenta nos momentos de crise, de dificuldades, né? Porque a gente mesmo não quer consertar, né? Dá muito trabalho consertar.
Então, a tendência é jogar fora e comprar outro novo, né? Só que Deus nos ensina que a gente precisa consertar, porque Ele tem uma aliança conosco e é Ele que nos dá força, que nos ajuda nesses momentos difíceis, né, que a gente tem no casamento. Amém. Bom, já começamos bem, né? Já começamos colocando o fundamento, né? Porque eu acredito que acima de qualquer método, acima de qualquer curso, treinamento, eu acho que o primeiro conselho para um casal é: coloque Deus no centro de todas as coisas. Coloque Deus nesse negócio, porque sem Ele, a gente pode fazer curso, pode fazer treinamentos, pode aprender, ter bons conselhos, mas sem Deus a gente não consegue fazer nada, como diz a própria palavra. Bom, eu já queria começar perguntando para vocês qual é a importância, né, de um curso para casados, né? Vocês que estão aí ministrando para casados, qual é a importância disso? E independente do tempo de casamento. Então, o curso ele é importante em qualquer fase do nosso casamento, né? Independente do tempo que você está junto. E a gente tem casais numa sala, né, com 1 ano de casamento, mas também temos casais com 20, 25, porque as crises elas acontecem, né? Elas vêm independente da fase, né? E o curso Casados para Sempre, ele faz isso, ele fortalece a gente, né, o nosso casamento, ele oferece ferramentas, né, que vai fortalecer o vínculo do casal, ajuda a melhorar, né, a comunicação, né, a confiança. Então, assim, ele previne as crises, né? Porque o curso ele proporciona para a gente a estratégia para a gente identificar o problema antes que ele chegue, né? A gente sabe que os problemas vão vir e o curso ele nos dá essas ferramentas, sabe? Para você identificar, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos parar, vamos conversar, né? Vamos consertar, né? Ele renova o nosso compromisso, porque a gente vai deixando, né, com o tempo, as coisas meio que esmorecer um pouco, vai caindo na rotina. Então, assim, ele renova o nosso compromisso com o outro, né? Ele traz à memória tudo aquilo que a gente combinou lá atrás, né? A aliança que a gente fez junto. Traz um crescimento espiritual, né? O crescimento espiritual, porque todo o curso ele é baseado na Bíblia, né? A gente tem referências bíblicas, então nada foi escrito ali em vão, né? E isso fortalece também o casal, né? Traz uma melhora de qualidade de vida para a gente. Exatamente. Casamento saudável, né? Que tem harmonia. Muitas vezes a gente vê muitos casais aí que não tem alegria dentro do próprio casamento, né? Então, contribui para que uma família esteja feliz e equilibrada. Então, esse curso ele nos dá essas ferramentas. Ele nos proporciona isso, sabe? Além de a gente muitas vezes ver casais que chegam lá dizendo que não ama mais. Você consegue entender isso, Thiago? Casais que dizem que não ama mais. E a gente entende que o curso, como ele é baseado na palavra, ele nos faz redescobrir o amor, sabe? Você olhar e falar, cara, as pessoas, quando termina o curso, ela fala assim, rapaz, eu não sabia que eu ainda amava, parecia que eu já tinha perdido isso. Mas não é, porque muitas vezes fica lá, os problemas sufocam tanto a gente que a gente esquece daquele primeiro amor, daquela primeira vez que a gente olhou o casal, que a gente olhou para a pessoa, achou maravilhosa, linda, e os problemas vão fazendo a gente sufocar tanto que a gente esquece também disso, né, amor? O que mais, amor? Verdade. E o curso ele é composto por um grupo pequeno de casais, né? Então, existe ali uma comunidade de apoio, né? Então, você vai ter outros casais que vão trocar ideias, que vão trocar experiências, né? Também você pensa assim, poxa, esse problema eu não tenho, mas eu tenho aquele. Então, existe uma troca, né? E existe um lugar onde as pessoas falam a mesma língua, onde ali ninguém vai contar nada para ninguém lá fora, né? A gente diz que tudo que é dito na sala de aula não pode sair, então você cria um vínculo, uma liberdade, você troca coisas que você só fala ali dentro daquela sala, e com pessoas que talvez você nunca viu, né? Porque não é só, o curso não tem só casais da nossa igreja, tem casais que não são cristãos, tem casais de fora da igreja.
Então, assim, existe uma troca muito grande, muito válida de experiência que ajuda a gente, que fortalece também o casal. Poxa, se fulano conseguiu, eu também consigo, então é possível. Bom, certamente existem, né, vários programas criados com o objetivo de ensinar casais, mas o curso desenvolvido pela Associação MM Brasil é um dos mais aderidos, né? Me corrija se eu estiver errado. Sim, sim. Devido à sua qualidade e também o seu conteúdo ali à luz da palavra, como vocês mesmos mencionaram. Eu mesmo, eu tenho já 10 anos que eu ouço falar do curso Casados para Sempre. Eu não sei quanto tempo tem, mas há 10 anos atrás, o curso Casados para Sempre já era uma referência. Queria perguntar a vocês por quê, né? Qual é o diferencial dessa adesão também aí das igrejas receberem muito bem esse curso? Então, as igrejas recebem muito bem, porque, como é baseado e pautado na palavra de Deus, tudo que é falado ali é baseado com palavra, com versículos. Então, as pessoas, quando elas acabam o curso, ela tem um entendimento nítido de que Deus falou com ela. Não foi o casal líder que estava lá, não foi o casal líder em treinamento, porque a gente está ali como sendo usado, nós estamos ali como ferramenta, simplesmente. Deus usa a gente simplesmente para trazer. Quem faz tudo é o Espírito Santo de Deus. Então, quando as pessoas acabam, os casais acabam um curso como aquele, que elas conseguem entender que muitas vezes elas não têm um norte. E o curso ela dá esse norte para cada um de nós, né? Então, quando eles entendem que Deus no centro ajunta, porque lá a gente fala sobre isso muitas vezes lá. Cada vez que você se achega mais perto de Deus, você chega mais perto um do outro. Amém. Eles acabando o curso, eles começam a falar para outras pessoas do que o Espírito Santo de Deus fez na vida deles, no casamento deles. Então, isso faz com que as pessoas queiram ingressar e entrar no curso, porque as pessoas acabam falando para outras. Então, por isso que você vê pessoas aderindo tão fortemente ao curso Casados para Sempre. E o curso também, né, nas igrejas, elas ajudam muito no aconselhamento, né, pastoral também, né, na nossa troca ali como líderes de casais. Então, eles dão a ferramenta para que você ajude outros casais. Então, assim, é extremamente importante que as igrejas invistam nesse curso, né, para que famílias sejam fortalecidas, né? E com igrejas fortalecidas, a gente tem sociedade também fortalecida. Verdade. E o Casados para Sempre ele nos dá essa ferramenta, né? Então, eu acho que vale muito, né, as igrejas investirem nisso, para que tenham famílias saudáveis, uma sociedade mais saudável. Nós somos responsáveis por isso, né? Quando os casais saem de lá e eles conseguem ver a administração de tudo que é feito ali, eles entendem que o casamento deles está sendo restaurado e há uma prevenção do divórcio, sabe? Porque as pessoas, quando entram ali, muitas pessoas entram ali já com o casamento acabado, casamento já totalmente no chão, eles entram ali simplesmente porque a gente pede, poxa, vamos lá, faz uma forcinha, sabe? E a gente, porque como cristão, a gente tem que estar ali o tempo inteiro ajudando o Espírito Santo de Deus, a gente sabe que o Espírito Santo vai cuidar e vai tratar, mas a gente, como homem, as pessoas muitas vezes não entendem. E eles vêm sem entender, mas vêm. A gente fala, cara, mesmo que você não queira, venha, participe do curso. Porque aí as pessoas, depois no final, eles entendem que houve uma prevenção do divórcio. Quantos casais entraram ali já praticamente separados e saíram dali restaurados? Então, o curso Casados para Sempre, essa ferramenta que a gente ama tanto, dá oportunidade para cada casal, sabe? Para um crescimento espiritual, para engajamento como comunidade. Então, o curso é maravilhoso. É uma benção. Amém. É interessante o que a Emirene falou, né? Que é meio que um auxílio também para o pastor, né? Um apoio para o pastor no tratamento, no aconselhamento, porque uma igreja forte é uma igreja que tem as suas bases familiares fortes, né? E muitas vezes os pastores não dão conta diante de tanta demanda, diante de tanta dificuldade, e só o Espírito Santo mesmo, muitas vezes, para manter. E aí acaba que o curso ele acaba sendo um braço ali para o pastor, né, de apoio, de ajuda também, daquela comunidade local para auxiliar os casais. Muito legal. Eu quero perguntar para vocês quais os assuntos que vocês têm percebido que geram mais crises nos casamentos.
Eita! Então, Essa é boa. Para gente que está ali, já, na realidade, a gente está quantos anos já como líder no Casados para Sempre? Vamos lá, dando as aulas. Acho que nós temos desde 2006. Nós fizemos o curso em 2005, 15. E eu sou boa de 2015, desculpa. Em 2015 nós fizemos o curso. 2016 nós já estamos já como líderes, já ministrando. Então, assim, durante todo esse tempo, a gente tem percebido vários pontos que realmente atrapalham, sabe? Que geram crises no casamento. E, assim, eu vou pontuar alguns para vocês aqui que são importantíssimos. Primeiro, a gente vê lá as pessoas chegando, falta de comunicação. Falta de comunicação é algo tremendo. As pessoas, muitas vezes, até mesmo a gente, nós dois, quando a gente fez Casados para Sempre, a gente achava que a gente era um casal que se comunicava muito bem. Cara, não, a gente conversa, tudo a gente fala. De vez em quando tem uma picuinhazinha, mas a gente consegue tratar. No Casados para Sempre, a gente conseguiu entender e identificar que a gente não tinha uma comunicação boa. É o que acontece com a maioria dos casais hoje. Comunicação ineficiente. Eles não conseguem olhar, um discorda de alguma coisa, mas muitas vezes eles deixam ir levando, sabe? As coisas vão acontecendo e eles vão colocando para debaixo do tapete. E é exatamente o que a gente não deve fazer. Uma outra coisa importante é a parte de dinheiro, finanças. Tiago, finanças acaba muito com o relacionamento, sabe? Dívidas, gastos de maneira excessiva, falta de planejamento financeiro, tudo isso acaba com o relacionamento. Muitas vezes as pessoas chegam lá e falando sobre isso, não sabe a senha do cônjuge, não sabe por que ele esconde, quanto que tem no banco, quanto que ganha. Olha só as coisas que acontecem, Thiago, com o casal. Sabe? A gente dá muita facilidade, brechas, para que o inimigo entre e atrapalhe a nossa vida. Se você não consegue lidar com o dinheiro da maneira saudável com o seu cônjuge, você vai ter um problema eterno. Outra coisa importante, intimidade, né, o sexo. Essa parte é muito importante. A gente vê o quanto casais têm divorciado e separado por causa que eles não sabem conversar sobre essa parte de intimidade e sexo, sabe? Eles não veem que são duas pessoas diferentes, que nasceram em lugares diferentes, educação diferente, e trazem tudo isso para dentro de uma casa, e agora eles querem viver como uma só carne, e muitas vezes não entendem, não conseguem. Não entra na mente deles. Então, sexo e essa parte de intimidade é algo também que realmente atrapalha. Deixa eu ver mais uma, assim, a traição. Traição é algo que acontece demais, Thiago, sabe? Pessoas chegam lá, muitas vezes, no curso, às vezes elas já vêm com aquilo escondido. No curso, o Espírito Santo acaba incomodando as pessoas, elas acabam falando ali, a gente vê que pessoas falam ali, por isso que o curso é tão tremendo, mas a gente entende que muitos ficam tão escondidos que esse lance do diabo ficar aprisionando as pessoas do pecado e a mentira de esconder, porque quando você esconde o pecado, você acaba não tendo o perdão de Deus, então você acaba se tornando, tendo vergonha de expor, de falar, sabe, de interagir em relação àquilo. Então a gente vê o quanto é difícil as pessoas falarem e a gente vê que a traição realmente tem acabado muito com muitos casamentos. Então, assim... Até porque a traição ela gera depois uma falta de confiança. Sim. Né? E para restituir isso é um trabalho árduo, né? E aí você começa a cobrar do outro, né? E vai virando aquela bola de neve. Então, para restaurar a confiança, é só Deus, sabe? Então, assim, muitos casais chegam quebrados lá por conta disso, porque não consegue confiar mais, né? Porque já foi traído e fica sempre com aquele fantasma, porque o inimigo ele é sujo, né? E aí ele aponta, ele fala, olha, ele vai fazer de novo, sabe? E para restituir toda essa confiança, é só Deus mesmo, mais uma vez colocando Deus no centro, sabe? Pedindo para que ele te ajude, te fortaleça, e que esses pensamentos que o inimigo coloca em você, que eles saiam, né? Mas, para isso, existe um trabalho muito grande. Então, assim, existem muitas confianças quebradas, né? Muitos casamentos
doentes por conta disso, né? Por conta da falta de confiança no outro. É isso. Interessante. Vocês mencionaram aí os principais assuntos que vocês têm encontrado dentro de um ambiente de curso, né? E, de fato, esses são os assuntos que realmente aparecem nos dados. Se você pesquisar no Google, eu até coloquei aqui, eu tinha feito essa pesquisa há um tempo atrás, e, de fato, esses são os assuntos aí que mais geram conflitos e divórcios, né? Problemas de infidelidade, problemas financeiros, Problema questões sexuais, sim, problemas familiares. Então, de fato, é um retrato do que a gente vive hoje na nossa sociedade e também na igreja. Eu queria perguntar para vocês agora que tipo de conteúdos são ensinados no curso Casados para Sempre. Bom, o curso ele aborda diversos assuntos, né? E os temas eles são tratados sempre com princípios bíblicos, né? Para ajudar os casais a desenvolver esses relacionamentos saudáveis e duradouros. Ele fala muito sobre os fundamentos do casamento, né? A compreensão, né? do propósito de Deus para o casamento, a importância da aliança que você fez, né? Essa aliança matrimonial, né? De restaurar isso, de relembrar isso, porque, como eu falei, né? Com o passar do tempo, a gente esquece. Então, assim, você fez uma aliança com Deus e com seu cônjuge naquele dia, né? E a gente precisa ter esse compromisso de levar isso adiante, né? A comunicação também. Então, assim, são técnicas para melhorar a comunicação do casal, né? Então, a gente tem o curso, ele proporciona isso, a maneira com a qual a gente vai se expressar com o outro, né? O papel dos cônjuges, né? A gente fala muito sobre o papel de cada um tem o seu papel na relação, né? Então, eu não posso fazer aquilo que o Levi tem que fazer, né? E nem ele tem que fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, a gente precisa promover aí, né, o equilíbrio, o respeito mútuo pelo outro, né? Ele fala também sobre perdão, né, sobre reconciliação, a importância do perdão no casamento, né? Como é importante a gente não guardar mágoa, não ficar ali, você perdoa, mas fica ali catucando para ver se o outro vai fazer de novo, sabe? Relembrando aquilo. Então, assim, construir, né, um ambiente de reconciliação e restauração de verdade. Então, é muito importante que a gente exercita o perdão. Então, acontece isso, né? Fala também sobre as finanças, né? O Levi estava falando sobre dinheiro. Então, tem essa ferramenta que ajuda você a trabalhar com finanças, né? Na criação dos seus filhos também, porque cada um tem uma bagagem diferente, cada um foi criado de maneira diferente. Aí vem aquela coisa assim, não, minha mãe me criou desse jeito, eu vou criar meu filho assim. E não é bem assim, né? E a criança, ela é muito esperta. Então, quando ela vê o casal, ele discute por conta deles, ele já sabe que, opa, se eu falar com a minha mãe, ela vai deixar. Então, ela tem esse poder, né? Que se o casal deixar, a criança toma conta. Então, é importante que o casal ele esteja alinhado com a criação dos filhos, né? Que conversem os dois, né? Porque nunca vai ser igual. Eu não vou criar a Bruna da mesma maneira que a minha mãe me criou, o Levi também não vai impor a criação que ele teve. Então, é importante que se senta, né? E conversem sobre a criação, porque agora não é mais a mãe da Emilene ou a mãe de Levi. Nós somos os pais, nós somos responsáveis. Então, existe essa ferramenta que nos ajuda a lidar com isso, ajuda a lidar com os filhos, ajuda a lidar com os enteados. Muitos vêm de outros casamentos também. Então, assim, e ela tem essa ferramenta para te ajudar a lidar com isso, né? Porque você agora tem um outro papel nessa família. Ela nos dá também a oportunidade da gente crescer espiritualmente como casal, sabe? Essa ferramenta é importantíssima, sabe? Incentiva a orar juntos. Quantos casais não sabem como orar? Quantos casais nunca oraram juntos?
E lá no Casados para Sempre, com essa ferramenta tremenda, a gente consegue ver casais no final do curso falando, caramba, eu estou conseguindo orar junto, sabe? Eu estou dando oportunidade de ele orar, porque muitos cônjuges, ele simplesmente orava e não deixava o cônjuge orar, sabe? E isso, a gente ali trata tudo isso dentro do curso. Leitura da palavra de Deus. Quantos casais chegaram ali que nunca foram de ler a Bíblia? E quando eles saem do Casados para Sempre, eles já começam a ter um costume diferente, sabe? Então, tudo isso nos dá essas possibilidades através do curso, sabe? Uma renovação de compromisso, sabe? A gente tem um compromisso, não só com o cônjuge, mas a gente tem um compromisso com Deus, a gente tem uma aliança. Então, tudo isso a gente aprende ali, porque muitas vezes você fala na igreja, mas as pessoas não dão atenção. E no curso Casados para Sempre, como nós estamos ali com poucas pessoas, todo mundo pode ali, então, dialogar, fazer perguntas, fica muito mais fácil, Thiago, da gente conseguir, então, introduzir isso na mente das pessoas. O ambiente fica propício, né? Até para essa liberdade, né? De interagirem, de falarem suas fraquezas. Isso. Né? Legal. Muito bacana. Como é que as igrejas elas podem aderir ao curso e como é que também ocorre o processo ali de treinamento dos professores? Então, Thiago, basicamente, 2 passozinhos aí importantes, né? Primeiro, a gente entrar em contato com a organização lá do MMI, né? Eles que são os fundadores do curso, né? Para que entrar em contato? Para você saber quando que tem os cursos, por onde estão tendo o curso. Você pode fazer esse curso tanto online como presencial. A parte de apostila, você pode, só com eles que você pode ter as apostilas. Então, assim, esse é o primeiro passo. O segundo é você entrar e conhecer uma igreja que já está com um curso desse sendo ministrado na igreja. Então, você faz essa parceria com a igreja. Você vai lá, de repente você é de uma outra igreja, e aí você não tem na sua igreja, mas você quer implementar isso lá, você procura uma igreja que tenha já o curso Casados para Sempre e faz uma parceria, vai lá, poxa, como é que eu posso fazer? Você participa ali como um aluno ali, para você entender junto com a sua esposa, você participa do Casados para Sempre, e aí então, logo depois de você aprender tudo aquilo ali, e você for ministrado, você então está apto a fazer isso na sua igreja. Então é importante que vocês entrem em contato, que as pessoas entrem em contato, que as igrejas entrem em contato com o curso MMI, para que eles possam perguntar, tirar suas dúvidas, sabe? E a igreja, com certeza, a igreja que já tem o curso desse lá ministrando, com certeza é um canal excelente para aquelas igrejas ainda que não conhecem, que não têm, que querem até começar a ministrar um curso como esse. Legal. E para vocês, qual é a importância dos cultos, dos congressos, retiros, células específicas para casais casados? E também cursos, né? Então, é de suma importância. A gente agora mesmo, a gente acabou de chegar no dia 10 de janeiro, a gente teve o nosso congresso de casais. Então, lá nós temos o quê? Nós temos as nossas programações normais para casais e para família, mas a gente está falando de casais aqui. Nós temos, durante o ano, umas 2 ou 3 programações para casais na igreja. E nós temos o nosso congresso, tá? Além do curso Casados para Sempre, nós temos sempre no mês de novembro. No ano passado não deu para ser novembro, por causa que estavam todos cheios os hotéis, a dificuldade de se achar hotel hoje está tremendo. E a gente acabou colocando para o dia 10 de janeiro. Então, acabamos de retornar de uma programação para casais, onde a gente fica sexta, sábado e domingo ali, sabe, sendo ministrado ali, conversando, interagindo com outros casais, com palestra para casais. Então, assim, é de suma importância a gente dar atenção a isso, as igrejas dar atenção, sabe, porque casais hoje precisam muito da nossa ajuda, precisam da ajuda da igreja, sabe, em relação a todas essas programações. Quanto mais programações a gente faz para casais, mais a gente tem os casais perto de Deus. Por quê? Porque a gente leva palavras de Deus para eles, porque nós temos ativo, eles começam a olhar, é interessante, Thiago, o quanto nós somos espelho, sabe? Nós da igreja, nós que trabalhamos com casais, nós da liderança, o quanto nós somos espelho para outros casais. Porque quando a gente faz as programações, as pessoas saem dali da programação radiante. E elas começam a olhar para a gente e falam, pô, eu queria ter um casamento igual ao teu. A gente não sabe, o nosso casamento não é perfeito, o casamento não é perfeito.
mas a gente está ali o tempo inteiro buscando, sabe? Com Deus no centro, e a gente tentando fazer com que o nosso casamento seja melhor a cada dia. O que eu quero demais? Eu quero ser um melhor pai, eu quero ser um melhor esposo, eu quero ser um melhor filho, e tudo isso a gente aprende aonde? Nas programações que a gente tem nas igrejas, como o curso Casado para Sempre, como as palestras, como no congresso de casais, e tudo isso traz o quê? Fortalecimento para nós como cônjuge, né, amor? E o tempo de qualidade também, que ajuda muito, né? Existem casais que não viajam mais, que agora vieram os filhos, ou os mais, né, com mais tempo vieram os netos, então eles não se dedicam mais um ao outro. Então, existem programações, como o congresso que ele falou, que é um final de semana só para o casal, sabe? Se redescobrindo, tendo um tempo só para ele, sem interferência de fora, sem pensar nos filhos, nos netos, nos problemas. Verdade. Né? Só com casais que falam da mesma linguagem, sobre os mesmos assuntos. Então, isso fortalece, né? Então, eventos como esses, nas igrejas, como culto para casais, congressos, cursos para casais, eles te fortalecem como casal, né? Eles criam novas amizades com outros casais. Então, é de suma importância que se tenham eventos como esses, né? Especificamente para casais. Legal. Que orientações vocês dariam, né, para os ministérios de casais no que se refere à criação das equipes de trabalho, à organização dos eventos para casais de uma forma organizada? A princípio, a gente tenta, assim, numa reunião, né, de equipe, mostrar para eles qual é a nossa visão, né? O que Deus falou conosco para que a gente transmita para outros casais. Então, é a formação de pessoas, de trabalhadores que tenham a mesma visão que você nesse projeto, né? No trabalho com casais. Então, eles precisam ter a mesma visão que vocês. Porque a gente precisa, então, ter definições de papéis, responsabilidades que a gente vai ter durante todo o ano em relação às programações, em relação a tudo aquilo que Deus inspirou no nosso coração, o que Ele colocou no nosso coração. Então, a gente precisa fazer líderes. A gente precisa, então, ali entender que a gente não trabalha sozinho. Entendeu, Thiago? A gente não trabalha sozinho, a gente precisa de pessoas junto de nós, sabe? Então, a gente só coordena e a gente atrai pessoas para junto, perto de nós, que estejam, como a Helene falou, sabe? Com esse desejo no coração de estar sobre a mesma missão, sabe? A gente fala isso direto lá no Casados para Sempre. Submissão não quer dizer que você é submissa assim, simplesmente, ele manda e eu faço. Não é nada disso. É você estar sobre uma mesma missão. Então, quando Deus ele nos entrega isso, a gente tem que entender que a gente tem que fazer uma equipe. Muitas vezes é difícil, Thiago, fazer uma equipe. Não é fácil. Muitas vezes, trabalhar com pessoas não é fácil. Porque muitas vezes a gente tem desencontros de pensamentos. Mas com orientação de Deus ali, com muita oração, a gente vai conseguindo, aos poucos, trazendo pessoas sabe, que as igrejas não desanimem em relação a isso, sabe? Porque mesmo sabendo que é dificultoso se formar uma equipe, a gente tem que dar oportunidade. A gente tem que começar a olhar para as pessoas e ver, cara, essa pessoa aqui, ela tem realmente, assim, um dom. Deus colocou para ela algo específico e eu tenho certeza que ela pode desenvolver isso. Então, a gente tem que ser descobridor de talentos, sabe? Então, é isso. A gente começar a organizar pessoas junto de nós, mostrando tudo aquilo que Deus tem falado com a gente, para que elas possam, no futuro, estar no nosso lugar. A vida é assim, Thiago. As coisas passam. Um tempo atrás, a gente era líder... fazer discípulo. Um tempo atrás, a gente era líder de adolescentes, de jovens. Hoje, nós somos líderes de casais, de família. Então, as coisas acontecem. Para isso, a gente tem que ter uma equipe que consiga trabalhar da maneira harmoniosa, sem problemas, sabe? Sem querer passar por cima de ninguém, sabe? Formação de equipe de trabalho é muito prazeroso quando você consegue fazer uma equipe, sabe? Definir esses papéis, responsabilidades, é maravilhoso. Sabe, equipe de finanças, cara, a gente agora está trabalhando agora, Thiago, com o novo, a gente já chegou do nosso congresso e já fizemos uma reunião, reuniões para a gente estabelecer o que a gente vai fazer no ano que vem. Então, para ter uma ideia, esse ano nós já temos 30 dos 35 quartos do hotel que a gente separou para o ano que vem em Macaé, 33 já estão ocupados, com 33 pagantes.
33 já pagaram os 10% do início, sabe? Que a gente fez aí em 10 parcelas. Então, assim, é muito gratificante de ver as coisas andarem. E as pessoas que estão à volta da gente falam, mas como é que pode? Como é que consegue? É muito trabalho. Porque existe uma equipe também, né? É uma equipe, exatamente. Existe uma galera que cuida das finanças, aquelas pessoas que têm mais um dom para decoração, né? Então, eu acho que é ir montando essas equipes, porque a gente, como o Levi falou, não consegue fazer nada sozinho. Eu não entendo nada de decoração, então a gente precisa de alguém que faça isso. Então, é isso, né? Fazer ali uma... É alinhar a nossa visão, né, e os objetivos que a gente tem do Ministério com pessoas que realmente queiram fazer. Claro que assim, tem muita gente que às vezes ficam com dúvidas, mas a gente tem que incentivar essas pessoas a fazerem. Dê nas mãos delas, sabe, que elas conseguem, elas podem fazer. Não adianta o líder simplesmente tomar tudo na mão e falar assim, não, eu vou fazer porque eu sei fazer e que ninguém sabe. Não, assim, dessa maneira não funciona. Então, o que a gente pode falar para as igrejas é isso. Façam líderes, sabe? Dê nas mãos de outras pessoas essas ferramentas para que elas possam crescer. Quando elas crescem, todos crescem. Não só o ministério, a igreja cresce. Amém. A gente fala muito sobre isso, sobre formar líderes, sobre fazer discípulos, né? A nossa função hoje na Terra é fazer discípulos. Então, cada um tem um dom, e eu acho que o Ministério de Casais, não só o Ministério de Casais, mas todos os ministérios, eles vão acolhendo esses dons, né? Às vezes, eu não sei, por exemplo, eu disse, eu não sei decorar, mas a menina ali sabe, aí a gente precisa de uma equipe de louvor, precisa de alguém que é bom com finanças. Então, assim, existem pessoas, né, com dons, e a gente precisa trazer essas pessoas para elas fazerem parte do ministério, porque elas também são úteis, porque, como a gente falou, a gente não faz nada sozinho, né? Então, eu acho que é isso, sabe? É fazer reuniões periódicas, né? E alinhar essas metas para que todos estejam com a mesma visão, com o mesmo propósito, né? Que é alcançar vidas, alcançar casais, restaurar casamentos, né? Não por nós, mas por ele, que quem faz é ele. Nós somos só instrumentos de Deus, né? Não é porque a gente está na liderança que nós somos isso, mas todos à volta, aquele que está ali cuidando, né, do planejamento das finanças, aquele da decoração, todos nós somos ferramentas de Deus. A gente como líder, né, a gente tem orado muito, porque a gente entende que Deus fala com a gente sobre, vamos lá, sobre um tema, né? A gente precisa de ter um tema para um congresso, para uma programação. Então, a gente tem orado e ele fala com a gente sobre isso. E aí a gente tem que entender que a gente, como uma equipe, a gente tem que saber como lidar em relação a isso e passar para a equipe de uma maneira tranquila, para que eles possam entender o que muitas vezes esse tema quer dizer para aquele casal, para os casais, a necessidade dos casais da igreja, a necessidade dos casais que estão no congresso. Então, a gente tem que ter esse entendimento que vem dos altos céus, do Senhor, para a gente escolher um tema alinhado com aquilo que há necessidade no momento para os casais da igreja. Então, assim, como liderança, a gente tem algumas responsabilidades, mas que a gente acaba tratando com o grupo para que eles possam entender o que Deus tem falado com a gente, mas que eles fazem parte disso. A gente não deixa em momento algum nenhum casal que trabalha com a gente fora do que Deus tem falado com a gente. Então, a gente olha, a gente está ali junto, a gente faz programações juntos para que a gente possa estar fortalecendo um ao outro como equipe. Então, é isso, cara, que a gente pode dizer para as igrejas, aqueles que ainda estão engatinhando, continuem dando ali possibilidades para que as pessoas possam crescer, mas não deixe de entender, sabe? Não deixe, porque você, como líder, você tem uma responsabilidade de conduzir toda essa equipe junto de você. Só orando e persistindo junto de Deus, você vai conseguir isso, com certeza. Amém. É verdade. Bom, a gente já chegou ao fim, tá?
infelizmente, já Que chegamos ao isso, fim. já? Tava muito legal, passou rápido, né? Passou rápido, passou Mas rápido. foi muito bom, tá? Foi muito proveitoso. Eu já vou dar algumas informações aqui sobre o MMI, né? A associação, na verdade, MMI. Eu vou já falar, depois vocês vão ter a oportunidade de dar as considerações finais também de vocês, aí vocês acrescentam, corrigem alguma coisa. Mas eu vou dar as informações que eu tenho aqui. A Associação MMI Brasil possui 3 cursos, né, muito bem estruturados, um para noivos, um para casais, casados e outros para pais. Os interessados podem entrar em contato com eles para se informar sobre o treinamento de líderes, a fim de que seja habilitado para desenvolvê-lo em sua igreja local, podendo ser aplicado a membros e também a não membros, ou seja, não é só restrito a membros. O site deles é o 2 numeral igual 1 numeral também Brasil, 2 igual 1 Brasil. E aí, .com.br, você pode acessar lá. Eu cliquei aqui para dar uma olhada. O site é bem intuitivo, bem claro ali. Você já consegue ver tudo o que você precisa, tá? Tem até um espaço lá para liderança, né? Você que é líder, né? Se tornando líder, você pode acessar. Bom, essa associação foi fundada em 1983 e está sediada nos Estados Unidos. No Brasil, a sua sede fica na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. É um curso que tem abençoado vidas, tem abençoado igrejas, tem abençoado famílias, casais por todo o Brasil aí já há muito tempo. E eu quero já passar a oportunidade para vocês, já agradecendo, tá? Pela disponibilidade de vocês, pelo tempo ofertado aqui. Quero agradecer muito. Eu digo, né, como também tenho 5 anos de casado, eu vejo vocês como referências, né? Ouvindo a história de vocês, ouvindo o que vocês estão relatando, vendo também a harmonia de vocês como casal. É bem interessante que não ficou aquele jogo de empurra, fala você. Não, tinha ali uma harmonia muito boa ali, cada um respondia uma hora no tempo certo. Não sei se foi treinado, não sei se foi treinado antes, Ela mas tem que que ficar Deus me segurando abençoe. aqui o tempo inteiro. Mas que Deus abençoe vocês. Eu já queria passar a oportunidade aí para vocês falarem o que vocês quiserem aí nas considerações finais de vocês. Nós queremos te agradecer, Thiago, pelo convite. Dizer para todos que vão nos ouvir que esse curso, Casados para Sempre, é uma ferramenta tremenda que mudou totalmente o nosso jeito de olhar o nosso casamento, a nossa família. Nós tivemos muitos problemas antes, mesmo sendo cristão há tanto tempo. A gente tinha problemas, a gente achava que não tinha, mas eles estavam lá, enraizados. Então, o Casados para Sempre nos proporcionou a gente poder viver hoje o melhor do nosso casamento, o melhor da nossa família, o melhor como casal, como cônjuge. Então, hoje eu me sinto um melhor homem, um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, uma melhor pessoa, sabe, o melhor em tudo. Então, assim, o melhor irmão na igreja. Então, assim, para a gente foi algo excelente e a gente quer passar para vocês. Não deixe de fazer o curso, sabe? Invistam no casamento de vocês. Casados para Sempre é a ferramenta que nos dá a possibilidade de a gente olhar diferente, sabe? Para cada um de nós. Então, assim, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. A gente, como a gente fala o tempo inteiro no curso Casados para Sempre lá, Mateus 19, 5 e 6 diz o seguinte: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Quão bom, cara, é ser uma só carne. Quão bom eu saber que eu olho para minha esposa hoje e eu já não olho com diferença. Eu já não olho para ela diferente. Eu não olho simplesmente como uma mulher. Ela faz parte de mim. E continuando, diz assim, de modo que eles já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que o Deus uniu, o homem não separa. Então, assim, eu sou casado para sempre. Eu posso afirmar isso para qualquer um o tempo inteiro. Eu sou casados para sempre. E o melhor de mim está aqui do meu lado. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Como eu disse antes, eu sou muito apaixonada pelo curso Casados para Sempre. Então, toda oportunidade que eu tenho de falar, eu falo, né? Incentivo as igrejas a terem esse curso, sabe? Para fortalecer famílias, casais, sociedade. É de suma importância. Então, aqueles que ainda não fizeram, independente de quanto tempo de casamento, mas eu estou muito novinho, né? Ou aquele que tem 20 e pouco, eu já sei muito, não preciso. Façam, porque
Nada é tão bom que não possa melhorar, não é mesmo? Aleluia. Então, eu agradeço demais, foi incrível o tempo que nós passamos juntos. Espero que a gente tenha acrescentado um pouquinho, né, sobre a nossa história nesse ministério. E muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Deus abençoe a que todos. Deus abençoe vocês. Amém. Igualmente, Deus abençoe a vida de vocês, continue fortalecendo o casamento de vocês, continue fortalecendo vocês nessa obra. É perceptível, tá? É perceptível o carinho, o zelo, o amor que vocês têm em desempenhar isso e, de fato, entregando isso para Deus e trabalhando para Deus. E algo que eu queria dizer também nesse final é que é isso mesmo que vocês falaram. A gente muitas vezes quer os resultados prontos e a gente vive uma época, né, de resultados rápidos, imediatos, né, as coisas muito prontas. Mas vocês bateram numa tecla na última pergunta sobre trabalhar as vidas, né, trabalhar o ministério, trabalhar os casais, trabalhar vocês mesmos em tempo de oração. E, de fato, é isso. A gente precisa gastar tempo para o reino, né, que é uma das principais desculpas, né, para não se compromissar com a igreja, não tenho tempo. Mas, de fato, o tempo é necessário para que a gente amadureça, para que a gente cresça, se desenvolva e possa também desenvolver Cristo em outras pessoas. Eu tenho certeza que vocês têm desempenhado isso com os casais e têm abençoado muitas vidas. Bom, vocês que nos assistiram até agora, ouviram tudo aí, anotaram tudo, peguem isso para vocês. Bom, o site está aí. Se tiver interesse em participar do curso, procure uma igreja, né, que tenha o curso primeiro, depois leve para a sua igreja também, pastores que queiram desempenhar isso, talvez tenha lá uma Emilene, um Levi na sua igreja também, que possa desempenhar esse papel. Então, que você não perca também essa oportunidade de edificar o reino, edificar casais, que a base da igreja é a base familiar, são as famílias, são os casais. Deus abençoe, dê o seu like, compartilha com quem precisa, comenta e dá o seu feedback, e Deus abençoe. Deus abençoe, Levi. Deus abençoe, Emiliane. Obrigado aí mais uma vez. Um abraço, fica na paz. Tchau, tchau. A paz de Deus. Tchau. Paz.